A primeira coisa que você precisa saber é que eu idealizei esse conteúdo e eu escrevi o roteiro desse vídeo, ou pelo menos a maior parte dele, às 2 da manhã, sentado ao lado do leito onde a minha filhinha estava internada. Por isso, falar dessas coisas de forma tão conclusiva como eu vou fazer, tanto agora como naquele momento, foi na base de muita esperança, mas também com muito temor. E eu tô falando de medo, gente, e você vai entender. Afinal, todo grande testemunho só pode ser contado ao fim de uma história, e não durante uma luta. Mas o que eu quero compartilhar de verdade não são os detalhes da minha história, mas os ensinamentos que todos esses processos têm me proporcionado. E que com certeza tem poder para mudar também a sua vida. Se você ir voltando todos os meus vídeos a partir do último antes desse, você vai compreender o que eu estou falando. Imagine que todos os conteúdos que eu tenho compartilhado até aqui sobre fé, sobre vontade e bondade de Deus, sobre satisfação em Cristo, sobre oração e sobre intimidade com o Espírito Santo. Tudo isso que eu tenho compartilhado tem sido cobrado por Deus sobre minha vida ao longo dos anos, mas sobretudo nesses últimos dias. Então, gente, eu garanto para vocês, nada disso é teoria. Agora, se você realmente quer ser transformado por essa mensagem, eu convido você a ler comigo o que está escrito em João, no capítulo 11. Eu vou ler os versos de 1 ao 6. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro aos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Como nós sabemos, na conclusão dessa história, Jesus chega 4 dias após Lázaro ter sido sepultado, mesmo depois de ter dito que isso não acabaria em morte 7 dias antes. E com a comoção geral de todo o povo, inclusive a sua própria, Jesus ressuscitou Lázaro, dando ordem para que o morto saísse do túmulo. E com esse feito, Deus foi glorificado por todo mundo mais uma vez. Nós precisamos perceber, primeiramente, que Lázaro, Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus. Eles não só eram seus discípulos, senão que também faziam parte do seu círculo mais íntimo de amizades. Então Marta e Maria pensaram de uma forma muito lógica, algo que você e eu também pensaríamos se o nosso irmão Lázaro estivesse enfermo. Se Jesus fez milagre para outros, estranhos, estrangeiros, inclusive para inimigos de Israel, como que ele não vai fazer um milagre para um amigo íntimo? E sabe o que ocorreu? Ele não fez, pelo menos não da forma com que elas esperavam. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Também já te pareceu estar nessa situação, onde parece que Jesus está fazendo um milagre para todo mundo à sua volta, menos para você? Já se encontrou nessa situação onde você viu Jesus fazendo milagres para estranhos, gente de rua, gente de moralidade duvidosa, gente que nem sequer tem compromisso com o Evangelho? E você, que é um amigo íntimo de Jesus, você que já o convidou para sua casa, que já se lançou aos seus pés, que já ouviu seus ensinamentos, você que já o perfumou com o seu melhor perfume, você não recebeu a resposta para o seu pedido. Jesus não respondeu ao pedido de ajuda durante 7 dias. Agora, já parou para pensar como que se sentiu Marta e Maria durante esses 7 dias sem resposta da parte de Jesus? A segunda coisa que eu quero que você veja é que Jesus ofendeu profundamente os seus amigos. Jesus não só não foi curar Lázaro, como ele nem sequer esteve no seu funeral. E em terceiro lugar, Jesus levou aquela família a um estado de desesperança. Porque naquela época, o misticismo romano, que se mesclava às vezes com a religião judia, que dizia que quando uma pessoa morria, o seu espírito rondava o corpo durante 3 dias, mas que depois de 3 dias, no 4º dia, já não haveria mais a possibilidade de nenhum tipo de milagre, porque simplesmente o espírito seria retirado, ele desapareceria. E já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, por isso já não havia nenhum tipo de esperança. Marta e Maria clamaram a Jesus por um milagre, e a resposta que receberam foi o silêncio. Agora a pergunta é, o que significa o silêncio de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquilo que nós chamamos de abandono? Deus chama de processo.
Muitas vezes Jesus não vai mudar a sua situação porque o que Ele realmente quer mudar é você. Você entende isso? Antes de Jesus mudar a sua situação, Ele irá mudar você. Você quer que Jesus faça algo para você, contudo Jesus quer fazer algo em você. E por quê? Porque o que Ele faria por ti seria temporal, mas o que Ele irá fazer em ti é eterno. Você deseja um milagre temporal, contudo antes disso, Jesus irá forjar algo eterno no seu coração. Às vezes nós olhamos para quem Deus é em sua grandeza e achamos que o Deus que tudo pode simplesmente necessita colocar as suas mãos sobre as nossas feridas e curar as nossas enfermidades e mudar as nossas situações. Porém, leva-se anos para perceber que Deus não fará as coisas tão rápidas como nós queremos. Porque Jesus sabe que o caminho mais direto para o nosso coração é através de uma ferida, é através do sofrimento. Jesus sabe que é no sofrimento quando nós somos mais sensíveis a essa transformação vital. Se nós pegarmos a Bíblia de capa a capa, nós poderemos perceber que há um padrão que se repete do começo ao fim. Deus deixou sofrer todos aqueles que Ele amava. E Ele usou esse sofrimento como uma ferramenta para produzir algo eterno e permanente em seus corações. E eu vou usar como exemplo o símbolo máximo do amor de Jesus, a cruz. Não havia símbolo mais vergonhoso que representasse algo mais sujo, tortura, morte e vergonha como uma cruz. Mas Deus decidiu pegar esse símbolo de humilhação e transformá-lo em um símbolo que tem dado esperança a bilhões de pessoas nos últimos 2000 anos. Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de pegar uma cruz de vergonha e transformá-la num símbolo de esperança. Então, meus amigos, eu preciso te falar uma coisa. O sofrimento irá te fazer algo no seu coração, para o bem ou para o mal, mas o sofrimento te transformará. E esse sofrimento só pode te transformar em duas coisas. Ou te transformará em um monstro, ou te transformará em alguém mais parecido com Jesus. Tudo depende de como nós iremos reagir ao sofrimento que virá sobre a nossa vida. Eu penso que as maiores e mais lindas virtudes do cristianismo, aqueles que nós seremos mais recompensados na eternidade, são geradas na atmosfera do sofrimento. São momentos de dor, de escassez, de enfermidade, de aparente ausência de Deus. Mas são virtudes que vão permanecer eternamente em nós. Agora, eu também penso que o pior que poderia acontecer é Deus responder às nossas orações no momento e da maneira que nós todos queremos. Porque se Deus respondesse imediatamente a todas as nossas orações, não se desenvolveria o caráter de Cristo em nós. Como já mencionado, eu escrevi esse roteiro dentro do hospital, ao lado do leito onde a minha filhinha estava internada. E se já não bastasse ela ter na visão dos médicos uma doença incurável e degenerativa que a limita no seu desenvolvimento, no seu crescimento, numa certa noite, aqui em casa, ela começa a ficar mal, começa a vomitar, o seu olhar fica estático e ela começa a dormir do nada e não se levanta mais. Nós levamos ela para o hospital e após vários exames, o diagnóstico mais próximo era de meningite. Gente, sabe o que é uma semana de luta e sofrimento? Foi essa semana. Pensa numa semana que o sentimento era de abandono total, tipo, fica aí e assiste a sua filha morrer. Pensa em noites de lágrimas e de batalhas espirituais em oração e dor. A dor que eu sentia pelo medo de perder minha filha doía na minha alma, gente. Mas então, de repente, sem muitas explicações, eles nos movem para um quarto compartilhado exatamente quando Deus começa a gerar algo, a trabalhar esse entendimento em mim. De frente para a cama onde estava minha filha, tinha uma criança de uns 11 anos, completamente incapacitada, respirando e se alimentando por máquinas. Ela estava lá naquele leito já quase que desde o seu nascimento, totalmente dependente de tudo e de todos. Os seus familiares mais próximos era a sua avó, que dia sim, dia não aparecia para vê-la bem rapidamente e já partia. E o restante dos dias a sua companhia era as enfermeiras e os pacientes como nós, que entrava lá e ficava por um período. Então, na primeira noite, naquele quarto, tipo umas 2 da manhã, a minha filha desmaiada com todos os medicamentos. E eu pego ela no colo para orar, como eu já vinha fazendo alguns dias desde a sua internação. E quando eu me viro, eu olho para aquela criança. Então eu sou praticamente impedido de citar o nome da minha filha na oração. Eu só conseguia orar
por aquela criança, pela vida dela, pelo propósito dela, pela saúde dela. A minha filha no meu colo desmaiada pelos medicamentos e tudo o que eu conseguia fazer é chorar por aquela criança deitada na nossa frente. Naquele momento, uma voz muito forte falou no meu coração: fica tranquilo, a sua dor será o seu maior testemunho. Eu fiquei extasiado e tudo o que eu conseguia fazer é pensar: isso vem de Deus. Essa voz no meu coração só pode vir de Deus. E nos dias que se seguiram, coisas incríveis e extraordinárias aconteceram, coisas que com certeza serão contadas em outros vídeos. Mas o mais importante é que no final daquela semana, a minha filha estava completamente restabelecida, completamente curada. E o que quer que seja que tenha tomado seu organismo desapareceu. Na última madrugada, antes da minha filha receber alta, eu estava pensando nesse vídeo, quando o Senhor me fez parar tudo que eu estava fazendo para refletir sobre cada detalhe em torno daquela criança. Durante uma semana, eu vi muitíssimos profissionais tratando dela, cada um trazendo uma história, histórias difíceis, histórias de lutas gigantes, mas todas as vezes que aqueles profissionais estavam diante daquela criança, assim como eu, parecia que tudo se tornava pequeno, os problemas, as reclamações, tudo que a gente trazia de casa. E por diversas vezes ao longo da semana era possível ver as diversas reflexões da vida que todas aquelas pessoas faziam em voz alta, enquanto eles tratavam e olhavam para a fragilidade daquela criança. Então naquele último dia, aquela mesma voz falou internamente no meu coração: esse é o testemunho dessa criança, sou eu que cuido dela. Eu a trouxe aqui para mudar a vida das pessoas que passar pelo caminho dela. Porque todos, quando olharem para ela, serão imediatamente convidados a tirarem o seu olhar de si e olharem para o mundo à sua volta. A tirar os olhos dos seus problemas e olhar que existe um mundo maior à sua volta. E eu trouxe você aqui para perceber que a sua maior dor será o seu maior testemunho. Eu trouxe você aqui para conhecer essa criança e para que, através desse encontro, você possa devolver o seu coração e a sua esperança para mim. E foi ali que eu percebi que o que Deus produziu em mim jamais poderia acontecer se Ele tivesse ouvido a minha oração de forma imediata e curado a minha filha já na primeira vez que eu orei. Deus estava muito mais preocupado em produzir algo eterno em mim e na minha esposa do que responder de forma imediata a uma oração que curaria minha filha apenas temporariamente, porque o objetivo de Deus com essa situação era produzir um pouco mais do caráter de Cristo na minha família, de forma a nos tornar pessoas mais semelhantes a Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o cenário ao nosso redor e nós pensamos que o cenário ao nosso redor define o nosso destino, mas não importa se existe grito, se existe choro, não importa se existe morte e desespero, porque se o autor da vida entrar em um lugar, tudo pode acontecer. Jesus deixou Lázaro morrer por um período, Jesus deixou a minha família sofrer por um período, talvez Jesus esteja deixando você sofrer por um período, mas no final de tudo, o que Ele realmente está fazendo é tentar produzir algo eterno em nós e revestir-nos de si mesmo e através de nós produzir um testemunho que, assim como Lázaro, resultará na glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, o que você está passando tem jeito, o que você está passando tem solução, mas para que os nossos olhos contemplem, é necessário abraçar o processo e se render ao que Deus está tentando nos mostrar com essa situação. Talvez demore dias, talvez semanas, talvez meses, mas enquanto o processo não estiver concluído, o único objetivo de Deus será te modelar até que você esteja o mais parecido possível com Ele mesmo. Quanto mais cedo você abraçar o seu processo, mais cedo você passará por ele. E quanto maior a sua dor durante esse processo, maior o testemunho que estará sendo criado em você para o auxílio de outros. Porque no final, o que você está vivendo não é só sobre você, senão sobre o que Deus fará através de você, por causa do que você foi capaz de suportar. Você representa muita gente, e a maioria das coisas que está acontecendo com você não é por você e nem terminará em você. Mas tudo isso está acontecendo para que Deus possa consolar a outros através do seu testemunho. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.